um dia triste para o futebol. A morte do jogador uruguaio Juan Izquierdo foi confirmada na noite de ontem. O Nacional, clube que o zagueiro defendia, anunciou: com a mais profunda dor e impacto em nossos corações, o Nacional comunica o falecimento do nosso querido jogador Juan Izquierdo. Expressamos nossas mais sinceras condolências à família, amigos, colegas. Todo o Nacional está de luto por sua perda irreparável. Que descanse em paz. Juan estará para sempre com a gente. Logo depois, o São Paulo também se manifestou. Vivemos dias de orações, união e esperança. E hoje estamos em profunda tristeza com a notícia do falecimento de Juan Izquierdo. Nossas condolências aos familiares, amigos, colegas de trabalho, torcedores do Nacional e a todo o povo uruguaio neste momento de dor. Após a partida entre Coritiba e Avaí pela Série B, o técnico Jorginho se emocionou. Quero dar os sentimentos aqui para a família do Izquierdo, que faleceu hoje, aos pais dele, Nelson e Sandra, a esposa Selena, com quem ele teve uma filha de 2 anos e meio e um filho recém-nascido. A gente lamenta muito, porque para a família a gente sabe que não vai ser fácil. Eu sou um avô hoje, poderia imaginar perder um filho. Não existem palavras nesse momento. A gente só pede a Deus que possa consolar a dor do coração da família. A CBF também prestou condolências. O presidente Edinaldo Rodrigues lamentou profundamente a morte do zagueiro e anunciou que o futebol brasileiro fará 1 minuto de silêncio em todas as partidas organizadas pela entidade hoje. A Conmebol manifestou pêsames a familiares e amigos. A Federação Uruguaia lamentou com profunda dor e tristeza o episódio e cancelou as rodadas do campeonato local. A morte de Izquierdo comoveu toda a comunidade do futebol. Jogadores uruguaios como Luiz Soares e o meio-campista De La Cruz do Flamengo se solidarizaram. Neymar postou nas redes sociais: muita força à família e amigos. Os principais clubes brasileiros divulgaram notas de pesar. O mesmo fez o Peñarol, maior rival do Nacional, e outros clubes uruguaios. O triste fato repercutiu por outros clubes da América do Sul e do mundo, como o Real Madrid, e foi notícia nos principais veículos do continente e da Europa. O jornal El País do Uruguai estampou: o mundo do futebol está de luto. Izquierdo passou mal em campo durante o duelo entre São Paulo e Nacional pelas oitavas de final da Libertadores no Morumbi na última quinta-feira e foi retirado do gramado de ambulância. Os jogadores do São Paulo ficaram bem abalados. No duelo contra o Vitória pelo Campeonato Brasileiro no fim de semana, eles entraram em campo com uma mensagem na camisa: Força Izquierdo, e fizeram uma oração. Faça aí a sua frase, a sua oração e mande essa cartinha para o Juan, que ele está precisando cada vez mais. O jogador uruguaio sofreu uma arritmia cardíaca seguida por uma parada cardíaca. Foi necessária a realização de manobras de ressuscitação e um desfibrilador foi usado. Juan Izquierdo foi trazido do estádio direto para o Hospital Albert Einstein, também na região do Morumbi, em São Paulo. Aqui ele permaneceu internado na unidade de terapia intensiva. O estado de saúde do atleta se agravou nos últimos dias. Na segunda-feira, o hospital divulgou que o quadro era crítico. Ontem à noite, o Albert Einstein comunicou o falecimento do jogador em decorrência de morte encefálica após uma parada cardiorrespiratória associada à arritmia cardíaca. Juan Izquierdo deixa a esposa, uma filha de 2 anos e um bebê recém-nascido. Selena, mulher do jogador, divulgou uma carta aberta após a morte do marido. Hoje me despedi da minha metade, do amor da minha vida. Para muitos, Juan Izquierdo. Para mim, Juama, meu melhor amigo. Você foi um anjo nesta terra e será um anjo no céu. Hoje me resta seguir por nossos filhos. Hoje, Juama nos protege, a mim e especialmente aos nossos bebês do céu.
20 anos atrás, o Morumbi foi palco de outra tragédia envolvendo Serginho, zagueiro do São Caetano. Em outubro de 2004, Serginho caiu desacordado em campo após sofrer uma parada cardiorrespiratória durante uma partida entre São Paulo e São Caetano pelo Campeonato Brasileiro. O jogador foi levado ao hospital de ambulância. Horas depois, a morte dele foi confirmada. Uma triste coincidência. Perdas que jamais serão esquecidas e que deixam o futebol de luto. E a emoção tomou conta das redes sociais na manhã desta quarta-feira, após Selena, esposa do zagueiro, escrever uma carta aberta de despedida para o jogador. Na carta ela diz que uma parte dela também morreu. Falou que o marido foi uma grande pessoa, nobre, amorosa, sem maldade. Abre aspas para um pedaço, uma parte da carta aberta da Selena. Vou sentir sua falta por toda a minha vida e sua ausência vai doer a cada passo. A partir de agora só sonho com o dia do nosso reencontro e em ver novamente aquele sorriso que preenche a alma. Os times de Campinas também se manifestaram nas suas redes sociais sobre o falecimento do Juan Izquierdo. Aqui está o post da Ponte Preta. Neste momento de enorme tristeza para o mundo do futebol, a Associação Atlética Ponte Preta lamenta profundamente a morte do zagueiro Juan Izquierdo, do Nacional do Uruguai, e presta condolências à família, colegas de trabalho, torcedores e todo o povo uruguaio. Descanse em paz, Juan. Guarani também se manifestou. Guarani Futebol Clube recebe com muita tristeza a morte precoce do zagueiro uruguaio Juan Izquierdo e deseja força aos amigos e familiares do atleta neste momento tão difícil para o mundo do futebol. Descanse em paz, Juan. Portanto, Guarani Ponte Guarani também se aliando às condolências do Brasil, do Uruguai e do mundo sobre a passagem desse jovem jogador lamentavelmente morto no estádio Cícero Pompeu de Toledo, Morumbi. E agora o comentário de vocês. Coincidência, né, Batista? Mesmo local do Serginho, mesmo adversário, um adversário também que tem azul na camisa. Foi dia 27 também, só que foi dia 27 de outubro de 2004 o falecimento do Serginho. E o Izquierdo, que Deus o tem em bom lugar, só não faleceu no gramado porque a partir da morte do Serginho há um protocolo diferente de atendimento. Precisou morrer, infelizmente, o Serginho para que as pessoas que organizam os campeonatos exigissem desfibrilador e uma estrutura adequada para fazer um atendimento, não é, num caso como esse. E ele só não faleceu pela competência das pessoas que estavam na ambulância, que carregaram o Izquierdo até o Albert Einstein, não é, porque ele foi reanimado no caminho, que ele teve uma parada ali. A gente lamenta muito, é muito triste, né? E abre uma discussão, uma outra discussão, né? A respeito dos exames preventivos, né? O Leger falou isso na Rádio Bandeirantes agora, e eu acho extremamente pertinente. Não adianta nada, não vai trazer o Izquierdo de volta, mas é uma preocupação, como é a história da discussão da altitude, né? Jogar a tantos metros de altitude, vai precisar, eu vejo o que aconteceu com o Tite aí lá na Bolívia. Foi parar no hospital, né? Então, será que precisa morrer alguém para tomarem uma atitude? Precisa acontecer de novo o que aconteceu com o Izquierdo para que haja um cuidado maior, exames preventivos para ver se todos os atletas têm realmente condição médica, clínica para poder praticar o futebol nessa intensidade que é jogado hoje. Então a gente lamenta muito, é um dia muito triste para o futebol, que Deus possa confortar a família e também que receba o Juan Izquierdo em bom lugar. Eu também lamento muito, né? E a gente espera que Deus possa confortar todos os familiares. Mas, Batista, abre-se sim uma discussão. Porque eu me recordo
quando o falecimento do Serginho, nós vimos a imagem agora, a partir daquele momento, todo o protocolo que foi elaborado pelas confederações e federações de futebol por todo o Brasil e mundo também, né, na questão da prevenção, dos exames, como era feito, né, e aí a gente percebeu que houve-se uma diminuição, né, desses problemas. Alguns jogadores, inclusive, atuando comigo, jogadores que estavam em plena atividade, após os exames tiveram que abandonar o futebol. Você vai ter que parar porque você tem um problema aqui, vai tratar primeiro e depois do tratamento a gente vai ver esse retorno. Aconteceu isso, eu estava na Portuguesa na época, 2 jogadores tiveram que abandonar a carreira. Um deles voltou depois, né, e aí conseguiu terminar sua carreira, mas o outro não voltou mais. E aí, na minha opinião, houve, frouxaram a corda. Né? Os caras, beleza, porque hoje, por exemplo, um atleta iniciando vai fazer um teste em algum time ou outro, uma avaliação, ele precisa dos documentos. Ele precisa, tem que trazer aqui um eco, uma esteira, né? Vários exames que comprovam que ele está apto a realizar o futebol. Isso mais antes, tá? Hoje já deram uma afrouxada. Então, que fique de alerta, que isso é uma coisa muito séria. E infelizmente a gente perde um jovem de 27 anos, né, que tinha uma família para cuidar, tinha uma carreira para finalizar, é triste. O grande problema que ocorre no futebol é que hoje, para praticar futebol, o sujeito tem que ser super atleta. Porque antigamente corria-se 5, 6 quilômetros por jogo. Hoje já estão correndo mais de 14 quilômetros por jogo. Entre 10 e 14 quilômetros. Velocidade. Hoje o atleta, principalmente atacantes e laterais, tem que ter uma velocidade que é uma coisa impressionante. O cara tem que correr igual um cavalo de corrida. Então os exames normais não conseguem detectar uma situação como essa. Não sou especialista, né? Estou falando daquilo que ouvi de especialistas, daquilo que li. Então vai ter que mudar mesmo o protocolo. Porque hoje a intensidade, tem que ter a tal da intensidade. O cara tem que correr uma barbaridade. E o jogador de futebol não está preparado para isso, né? O coração dele não está preparado para essa intensidade. Correr da maneira que os técnicos exigem que o jogador tem que correr. Então, lamentamos demais a morte do Izquierdo, evidentemente, mas ela pode servir para um estudo um pouco mais aprofundado daquilo que é necessário para que novas mortes não ocorram em campo.